Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos vocês muito bem-vindos a esta nossa segunda live sobre um conto de Natal do Charles Dickens. Esse livro é maravilhoso, viu? É um livro leve, é um livro de uma leitura leve, fácil. Eu arrisco dizer que é a leitura ideal para quem está no Natal, nessa época do ano, para a pessoa poder pensar e se inserir neste espírito natalino. Como de costume, eu pergunto a vocês se vocês estão me ouvindo, se o áudio está bom, etc. Tal. Eu imagino que esteja, mas se não estiver, vocês me avisem agora. Assim que me confirmarem, nós daremos início. Como de costume, eu vou desativar os comentários a fim de que eu possa me concentrar e a fim de que vocês possam se concentrar também. Tendo sido confirmado que o áudio está ok, eu começo a nossa live a partir de agora. Charles Dickens é um escritor inglês, nasce em 1812, morre em 1870, muito preocupado com as causas sociais. E nesta pequena grande obra, ele, que é um clássico, ele faz florescer em nós a ideia do espírito natalino. Bom, sem mais delongas, vamos ao primeiro destaque. O fantasma e o Scrooge seguiram pelo corredor, para uma porta nos fundos da edificação, revelando uma sala comprida, vazia e melancólica, que se mostrava ainda mais triste pelas fileiras desertas de carteiras escolares de forma simples. Numa delas, um garoto solitário estava lendo perto de uma luz de vela fraca. Scrooge sentou-se numa banqueta e chorou, ao se reconhecer pobre e esquecido, como costumava ser. Deixa eu te dar o contexto disso aqui para a gente começar a nossa reflexão. Pobre e esquecido, como costumava ser. O que a gente tem aqui, o que vale a pena a gente compreender aqui? O fantasma do espírito natalino, ele faz uma viagem no tempo com o Scrooge. E ele leva o Scrooge para o passado. E aí, num determinado momento do passado, ele leva o Scrooge para uma idade e para um lugar em que ele estava sozinho, numa sala que parecia uma sala de aula, mas sentado sozinho, lendo com uma luz de vela fraca e se sentindo assim solitário, e ele era pobre, etc. E aí o Scrooge, quando vê aquela cena, ele se senta e ele começa a chorar. E ele começa a chorar por que motivo? Ele começa a chorar porque ele se reconhece ali naquela cena. Ele foi aquela criança, sozinha, pobre, solitária e pobre. A maioria dos nossos comportamentos tem uma raiz na nossa infância. A Philippa Perry, quando escreve uma obra maravilhosa, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, ela mostra como o que acontece na nossa infância vai repercutir ao longo da nossa vida. É dela o trecho em que consta a seguinte explicação. A relação dos pais com os filhos é como a relação do solo com a planta. A depender do solo, a planta nasce, mas não cresce o que poderia crescer. A depender do solo, essa planta não floresce, essa planta não frutifica. A depender do solo, a planta morre. E assim é a relação dos pais com os filhos. A depender dessa relação, o seu filho não cresce o que poderia crescer. A depender da relação, você não teve o seu potencial explorado como poderia ter tido. Não cresceu o que poderia ter crescido, não floresceu, não deu frutos que poderia ter dado. Qual é o ponto? 99% das pessoas não tem uma relação completamente funcional com seus pais. Então você tem uma relação
funcional com seus pais, você floresce e frutifica e chega ao tamanho que você poderia ter. Quando a sua relação não é 100% funcional com seus pais, de alguma forma este crescimento não acontece como poderia acontecer. Talvez isso fique muito claro para você hoje. Você pode olhar para trás e falar assim, gente, se lá em casa tivesse sido diferente, hoje eu seria uma pessoa diferente. Deixa eu tentar trazer exemplos aplicáveis à sua vida. Na sua casa, os seus pais tinham o costume de ler e de incentivar os estudos ou não? Apesar de alguma cobrança relativa aos estudos, vocês não tinham um ambiente que fomentava isso. Você acha que se os seus pais tivessem o costume de ler, de incentivar os estudos, etc., você estaria em um outro patamar hoje, socioeconômico, cultural? Sim. Então a relação dos seus pais com você, na infância, afetou a sua vida e, se a pessoa não percebe isso, afeta a vida sempre e para sempre. Segundo ponto, filhos, Samuel Vieira diz isso, aprendem por ação, por imitação ou por aversão. Então, às vezes o filho vê o pai alcoólatra. Este filho pode ter aversão ao álcool, e aí pelo menos vai ter aprendido por aversão, mas ele pode passar a beber para imitar o pai. Então, eu tenho um filho que se torna alcoólatra porque o pai é alcoólatra. Significa que a relação do pai com o filho comprometeu o futuro do filho. Isso tudo parece de clara percepção. Você olha para mim e diz, Samer, eu concordo, eu tenho exemplos assim, eu mesmo sou assim, etc. Tal. Mas há outros exemplos que afetaram e afetam a sua autoestima e que talvez não sejam tão claros assim para você. Por exemplo, quando você tinha 7 anos, você não se recorda disso, mas você quebrou um copo de vidro. Você quebrou um enfeite caro da sua mãe, mas você tinha 5 anos. Você rabiscou a parede quando você tinha 4 anos. E naquele momento, a sua mãe, que já estava nervosa por qualquer motivo, já estavam passando por uma situação difícil, etc., ela te repreendeu de forma desproporcional. Ela disse para você, você é burro, menino. Você é idiota. Quem é que pinta a parede? Parede é para pintar? Você já viu pintando a parede? Agora você estragou. Você quebrou esse copo. Tá louco? E aí gritou com você, te colocou de castigo. Você nem sabia que estava errando. Naquele momento, gente, você tem que entender o seguinte. A palavra do pai para o filho é uma espécie de lei. Porque o pai é uma espécie de representante de Deus na terra, na vida do filho. O pai é uma espécie de representante de Deus na terra, na vida do filho, até uma idade relevante. Então, quando o seu pai disse isso para você, quando a sua mãe disse isso para você soou como uma sentença. Você se sentiu impotente, deslocado, não pertencente, tolo, não inteligente. Então, você se sentiu diminuído, você é menos inteligente. Você é menos sensível, menos perceptivo, menos preparado. E você levou essa visão para a sua vida como um todo. E essa visão está presente na sua vida até o dia de hoje. Então, o seu comportamento lá no ensino médio, quando você tinha 15, 16, 17 anos, ele já vem explicado
pelo que você experimentou quando você tinha 4, 5, 6, 7 anos. O seu comportamento na faculdade, da mesma forma. E o seu comportamento atual, da mesma forma. Como é que isso fica evidente? Da seguinte maneira. Quando uma pessoa que teve um relacionamento 100% funcional com seus pais é colocada diante de um presidente da República e de um porteiro do prédio, esta pessoa trata os dois da mesma forma, porque ela não consegue ver diferença entre eles. Ela vê pessoas. E se são pessoas como ela. Ela se enxerga como um igual. Mas as pessoas que tiveram a autoestima afetada por uma relação, ainda que parcialmente disfuncional com os pais, elas não conseguem ter essa naturalidade. Se você as colocar diante de uma pessoa com maior poder, prestígio ou dinheiro, essa pessoa pode perder a sua autenticidade. E quando ela perde a sua autenticidade, o que ela está dizendo é: eu não me sinto segura para ser eu mesma neste momento, neste lugar e com você. Ou seja, ela se sente menor. E ela se sente menor porque ela teve a autoestima afetada por esse relacionamento. Qual é o ponto negativo? É que 99% das pessoas têm isso. E antes que você jogue as pedras nos seus pais, a verdade é que os seus pais reproduziram apenas a educação que receberam dos seus avós. Então, seus pais experimentaram traumas na educação e reproduziram esses traumas na sua educação. E hoje, você, traumatizado, ainda que sem perceber, reproduz estes traumas na educação dos seus filhos. É por isso que muitas vezes você está brigando com seu filho e diz: gente, eu estou fazendo como meu pai, estou fazendo como a minha mãe. No fundo, você acha bom, porque você presume que a sua educação foi bem sucedida e que, portanto, você está educando seu filho da mesma forma. Mas é porque você não se recorda de como você se sentiu quando seus pais te disseram isso, quando você tinha 5, 6, 7 anos de idade. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que você pode romper isso. Você não precisa reproduzir isso. Na maioria das vezes, e a Philippa Perry usa essa expressão, nós estamos diante de uma situação desafiadora e nós não reagimos ao que acontece, mas nós reagimos ao que nos aconteceu. Você não está reagindo ao presente, você está reagindo ao passado, por imitação ou por aversão. Então, seu filho pede a você alguma coisa. Era razoável que você lhe desse, era razoável que você concedesse, era razoável que você fizesse. Mas você acha que você vai estragar seu filho se você fizer, porque o seu pai não fez isso para você. Então você não está reagindo ao que está acontecendo. Você está reagindo ao que lhe aconteceu. E veja você o tamanho do impacto disso na sua vida. Como é que eu consigo consertar isso? Porque eu não quero perpetuar os traumas de família. Primeiro, eu preciso considerar isso como um dado da realidade. Negar a realidade é um mecanismo de sobrevivência adotado pelo ser humano, mas não é uma sabedoria. E nós adotamos isso, nós negamos a realidade. As pessoas acham que elas não são traumatizadas, o traumatizado é o outro. Elas acham que elas não tiveram grandes problemas ou que os problemas que elas tiveram, elas conseguiram superar já. Na verdade, elas não superaram.
Você precisa aceitar que houve alguma disfuncionalidade na sua criação e que você está perpetuando isso. O segundo ponto é que essa perpetuação e essa sua visão de si mesmo, que já foi abalada, ela vai ser corrigida de diversas formas. É claro que o acompanhamento e o tratamento com um psicólogo, um terapeuta, etc., é recomendável. Mas essa consciência seguida de reflexão e do investimento em suas belezas e bondades cura grandes traumas. Cura grandes traumas. Porque se você investe nas suas belezas e belezas e bondades em todos os sentidos, você passa a se sentir merecedor do afeto do outro, do cuidado do outro. Você passa a se sentir um igual. E isso é espetacular. Por quê? Porque isso faz com que você passe a florescer, coisa que você já não poderia fazer, já não conseguia fazer. O que ele narra aqui é que quando o Scrooge volta para a infância e ele vê aquela cena na infância, ele chora, ele se comove, porque ele se percebe ali. Um menino pobre e solitário. E a gente precisa revisitar a infância e ter um pouco de compaixão de nós mesmos. E assim conseguir evoluir a partir daí. Bom, avancemos, por favor. Na página 40 da obra, ele diz assim: mas se eles fossem o dobro, ou talvez até 4 vezes mais, ainda assim o velho Feswick teria sido um páreo duro, e a senhora Feswick também. Quanto a ela, era digna de ser parceira dele em todos os sentidos dos termos. Se isso não for um grande elogio, conte-me outro que eu vou usá-lo. Ele fala de um casal super alinhado, o Sr. Feswick e a senhora Feswick. E o grande elogio que ele faz a eles é o sentido de que eles eram parceiros um do outro. E talvez este seja o maior elogio possível a um casal. A ideia de parceria e de cumplicidade. Quando você entende que este é a principal característica que um casal deve ter, você passa a se guiar por ela. Qual é o grande problema de casais que já têm um grande tempo de história juntos? É que eles vão se tornando ilhas na própria casa. Então eles moram juntos, às vezes eles comem juntos, mas às vezes eles não comem juntos. Eles têm programas juntos, mas com outras pessoas, mas eles não têm momentos deles e eles não conversam mais. O que aconteceu com esse casal? Esse casal foi perdendo a parceria, a cumplicidade ao longo dos anos. Quando você pensa nisso, você percebe que o sucesso de uma união, ele é em grande medida intencional. Por quê? Porque se você percebe que este laço não está sendo mais ligado, se não há mais este fio que os liga, você precisa urgentemente retomar este diálogo para a reconstrução ou para o fortalecimento dessa parceria. Agora, se a maioria, se eu permito, e sempre é mais fácil você deixar, porque é inércia, se eu vou deixando isso acabar, então eu perco a melhor qualidade de um casal, que é a cumplicidade. E essa cumplicidade nos dá segurança. O Bauman fala em Amor Líquido que o relacionamento é um investimento. Você pode olhar para o relacionamento como um investimento.
Você está com uma pessoa agora? Estou. Se você olhar para o seu relacionamento com ela, eu posso afirmar a você que você investiu tempo, dinheiro e esforço. Tempo, dinheiro e esforço. Porque cada dia, cada noite, cada momento com essa pessoa foi um não momento com outras pessoas. Então você investiu tempo com ela. Quando você esteve com ela, quando vocês saíram juntos, quando você esteve com a família dela, sempre é um investimento de tempo. Segundo, as pessoas não chegam na vida das outras prontas. E elas também não são inteiramente parecidas. Elas são diferentes. Há programas que você adora e a outra pessoa detesta. Há programas que ela adora e quem detesta é você. Então, por ela, você faz programas. Por ela, você aceita convites. Por ela, você faz coisas que você não faria. Ou seja, você se esforça. Então, o relacionamento exigiu de você tempo e esforço. E, com certeza, exigiu dinheiro. Dinheiro que você depositou ali. Não só porque seu tempo significa dinheiro, porque se relacionar custa caro. Então, você comprou presentes, você fez viagens, você investiu num projeto que era dela, você foi lá, então você investiu. Qual é o retorno primeiro que a pessoa espera nesse relacionamento? O que Bauman vai dizer? O primeiro dos retornos é a segurança. O primeiro dos retornos que você procura é a segurança. Porque você quer se sentir seguro com aquela pessoa. Ou seja, eu estou com ela hoje e eu acredito que eu estarei com ela daqui a 10 anos. Eu me sinto seguro para fazer essa afirmação. É isso que a Bauman vai dizer e essa é a ideia da segurança. Agora, bom, qual é o problema dos relacionamentos atuais? É que eles continuam exigindo, para serem relacionamentos de verdade, tempo, esforço e dinheiro, mas eles não devolvem a segurança. Porque você está com essa pessoa hoje e nada te garante que você estará com ela amanhã. Perdeu sua segurança. E não importa o vínculo que você tenha firmado com essa pessoa. Você pode ser namorado, você pode ser noivo, você pode ser casado há 10 anos. Nada te garante isso. Ora, se eu perco o principal fundamento para esse investimento, ou seja, o principal retorno para esse investimento, para que eu vou continuar investindo? Eu não continuo investindo. Então, o que a pessoa faz? Ela diminui o investimento de dinheiro, de tempo e de esforço. É só você olhar para os relacionamentos atuais. As pessoas estão dispostas a investir tempo? Não. Elas ficam 2, 3 meses com uma pessoa e terminam. As pessoas estão dispostas a investir dinheiro? Não. Quando o sujeito vai se casar, ele se casa em regime de separação de bens. Por quê? Porque se não der certo, eu não vou ter perdido dinheiro. Eu não estou disposto a investir dinheiro, porque eu não tenho segurança. Porque pense comigo, se eu me caso com uma pessoa e eu tenho a segurança de que eu vou continuar casado com ela pelos próximos 60 anos ou pela vida inteira, qual a razão para que o regime de comunhão não seja o de comunhão parcial? Não há razão. Você pode pensar em alguma especificidade, algum caso concreto, mas não há razão. Em tese, não há razão. A razão é, um dia a gente pode se divorciar. Ah, mas isso não pode acontecer com qualquer casal? Pode, mas o que eu estou dizendo é que hoje há uma expectativa de que isso aconteça em algum momento. Porque a partir do momento em que nós nos enganamos,
com a ideia de que o amor da nossa vida será o próximo, que haverá uma pessoa que chegará na nossa vida e que será perfeita, porque nós vamos combinar, nós vamos ter muitas coisas em comum, nós vamos construir e a gente vai ter uma sintonia espetacular. A pessoa atual, então, não vai ser o amor da sua vida, sempre vai ser a próxima. Então, gerou-se até a expectativa de que aquele relacionamento em algum momento terminaria. Fosse ele um casamento, um noivado, um namoro, qualquer que seja. Então, se eu perdi a segurança, eu não invisto tempo, qualquer coisa eu largo, eu não invisto dinheiro, porque para que eu vou investir dinheiro se isso pode acabar? Então eu vou me casar em regime de separação de bens e eu não me esforço. E é por isso que os relacionamentos começam e simplesmente terminam. Porque qualquer relacionamento vai demandar de você um nível de sacrifício para ele ser bem-sucedido. Só que as pessoas não estão dispostas ao sacrifício. E elas não estão dispostas ao sacrifício porque elas não sabem se aquele relacionamento dará certo no futuro. Ou seja, elas perderam a segurança para fazer esse investimento sacrificial. Então, ninguém mais se sacrifica, não há esforço, ninguém mais está disposto a perder o seu tempo, investir o seu tempo, ninguém mais está disposto a investir dinheiro. Por quê? Porque eu não tenho mais segurança. Bom, o que acontece é, um dos tripés desse investimento no relacionamento é o esforço. E a cumplicidade a longo prazo vai demandar de mim um esforço. Vai significar eu ter que ir conversar. Vai significar eu ter que parar o que eu estou fazendo num momento importante para me sentar com outra pessoa. Vai significar milhares de coisas. E eu vou ter que me esforçar, mas eu não estou disposto. Qual é a descrição do casal Feswick que ele faz aqui? Ele diz, olha, é um casal de muitos anos, então eles investiram tempo. Dentro do contexto, ele não fala patrimonialmente falando, mas é 1800, então patrimônio é único do casal. E o terceiro ponto é que eles são companheiros um do outro. E isso muda a qualidade do relacionamento. Unindo Bauman com Charles Dickens aqui, eu posso afirmar sem medo que o mais elevado padrão de amor demanda de nós a superação do teste do tempo com esforço para que a cumplicidade se mantenha. A superação do teste do tempo com esforço para que a cumplicidade se mantenha. Eu quero que eu poderia ficar aqui falando sobre essa obra durante muito e muito tempo. Deixa eu ver se eu faço mais um destaque. Vou fazer mais um destaque pelo menos. Quero ver se eu faço um destaque menor. Aqui. Aqui. Ele diz assim: não havia nada de especial naquela família. Eles não eram pessoas bonitas, nem andavam bem vestidos. Os seus sapatos estavam longe de serem impermeáveis, as roupas não eram boas. E o Peter conhecia e muito uma casa de penhor, ou seja, vivia fazendo dívidas e tal. Mas eles viviam felizes, agradecidos, satisfeitos uns com os outros e conformados com o destino. Deixa eu te dizer uma coisa. O fantasma aqui vai conduzi-lo para uma visita à casa de para a casa do seu funcionário. Então o fantasma vai transportá-lo para que ele possa ver lá dentro, ninguém pode percebê-lo,
a ceia de Natal na casa do seu funcionário do Scrooge, que era um sujeito pobre, o funcionário dele. Aí ele chega na ceia de Natal, ele dá uma olhada naquela cena. Sabe, as pessoas super simples, os sapatos simples, as roupas, pessoas visivelmente pobres. Mas ele olha e fala, gente, eles são felizes. Pessoas que passam por dificuldade financeira e eles são felizes. E o Scrooge, que era o patrão, era um sujeito amargurado, solitário e infeliz. O que eu quero te dizer hoje e na live de hoje? Eu quero que, em primeiro lugar, você entenda que para existir um bom relacionamento, você vai ter que investir tempo, dinheiro e esforço. Que, na verdade, essa vai ser a única forma de você e a pessoa com quem você está, vocês conseguirem alcançar o mais elevado padrão de amor. E aí, ele vai dizer o seguinte: Deus do céu, Scrooge, apertou as mãos enquanto olhava em volta. Eu fui criado neste lugar. Passei a minha infância aqui. Que, na verdade, você vai ter que descobrir qual é o seu lugar. E você vai ter que criar esse lugar. Você vai ter que descobrir a sua pessoa e você vai ter que fazer dessa pessoa a sua pessoa. E você vai ter que dar importância às coisas que têm importância e deixar de dar importância às coisas que não têm importância. E geralmente a gente faz o inverso. Geralmente a gente dá importância para o que não tem importância. E a gente não dá importância para o que tem importância. Se você tivesse que pensar em uma semana só com pessoas e coisas importantes, você faria coisas muito diferentes das que você tem feito. Me parece que essa obra, quando instiga em nós esse espírito natalino, ela está dizendo: volte os seus olhos para as coisas mais importantes. E quais são as coisas mais importantes? São pessoas e é o contentamento. Felicidade é contentamento. Saindo de Charles Dickens e indo para Salomão, ele vai dizer: é melhor morar no fundo de uma casa do que em uma mansão com uma mulher rixosa, do que num palácio com uma mulher rixosa. A convivência faz com que um ambiente simples seja maravilhoso e um ambiente maravilhoso seja horrível. Tudo depende da convivência. Você estar numa fazenda super simples, tomando água numa caneca de alumínio, pode ser muito melhor do que você estar em um restaurante estrelado, irritado, contrariado, com uma pessoa que te faz uma pessoa pior, sentindo inclusive inveja de quem está ali na fazenda com um copo de alumínio. O que eu quero de você? Eu quero que você comece a ler. Eu poderia falar sobre esta obra durante muito tempo, mas eu faço a análise completa dela no Clube dos Pensadores de 2023. Ela não está no Clube dos Pensadores de 2024. Mas todas as pessoas que comprarem o Clube dos Pensadores de 2024 vão ganhar o Clube dos Pensadores de 2023 completamente e poderão ter acesso a todas as aulas desta obra, ou seja, a análise completa dela. Convido você a fazer isso neste fim de ano, você que fará o Clube dos Pensadores.
porque eu tenho certeza que isso vai mexer com o seu Natal. As inscrições para o Clube dos Pensadores se encerram amanhã. Então, entre agora para você não ficar de fora. Elas já vão acabar. Basta clicar no link que está na minha bio para você entrar. É super acessível para que as pessoas que não têm condição tenham condição de entrar. No Clube dos Pensadores, nós lemos 12 obras em um ano, ou seja, em 12 meses. E são clássicos que eu já escolhi, já estão publicados, que você pode ler pela internet sem gastar dinheiro algum para isso. Você baixa, são livros de domínio público. E aí nós nos encontramos no sábado, eu disponibilizo uma aula de análise do trecho lido na semana. E você pode assistir a essa aula quando quiser, quantas vezes quiser, onde quiser. E aí você vai ter um outro ano. Porque imagine quem será você após 12 livros, 48 aulas reflexivas como essas que eu tenho feito aqui. Então, dê a si mesmo e dê a alguém, se você quiser, o seu presente de Natal, que seja o Clube dos Pensadores. Quanto aos box dos livros físicos, os livros físicos já se esgotaram. Então, agora é a hora de você entrar. Tá certo? O de 2024 já foi lançado, explicando para as pessoas. O link está na minha bio. Se você for Sameraj na minha bio, você vai ver um link ali. Clique lá e entre agora. Tá certo? Amanhã eu entro aqui para a gente conversar e para tirar dúvidas sobre o Clube dos Pensadores. Inscreva-se neste momento, o link está na minha bio. Muito obrigado, uma boa noite, um grande abraço. Eu espero vocês no nosso Clube dos Pensadores. Tchau, tchau.